Preparem-se para uma história de gelar o sangue. Imaginem isto: um titã da indústria, um homem com um terno de milhares de reais e um sorriso de comercial de TV, entra na sala do Tribunal de Brasília como se fosse o dono da própria esplanada dos ministérios. Sua missão: destruir a reputação de sua esposa grávida, Sofia, pintando-a como um monstro. Ele tinha o dinheiro, a influência e uma narrativa tão distorcida que prometia despedaçar cada fibra do ser dela. Sua exigência era categórica: a custódia total de seu filho que estava para nascer, alegando que Sofia era muito instável, muito emocional, um perigo para a vida que crescia dentro dela. Ele se apresentava como o retrato de uma vida perfeita que ela, a própria Sofia, estava arruinando. Mas, na luz fria e estéril daquela sala de justiça, um minúsculo fio esquecido estava prestes a ser puxado, desenrolando todo o novelo. Um fio conectado à sua nova e magnífica mansão em Alphaville. Um símbolo de seu sucesso que escondia um segredo devastador sobre o homem que se proclamava o pai perfeito. Estão prontos para a verdade? O silêncio no salão cavernoso de sua mansão, nos arredores de São Paulo, era uma presença física, pesada, sufocante. Agarrou-se ao veludo dos sofás feitos sob medida e absorveu a luz que filtrava pelas janelas do chão, ao teto. Dessas janelas, Sofia Vasconcelos tinha uma vista panorâmica da Serra da Cantareira, um brilhante mural de luzes à noite e um paraíso banhado pelo sol durante o dia. Era uma vista pela qual as pessoas matariam, uma vista que enfeitava as capas das revistas de arquitetura mais prestigiadas. Era a vista de sua jaula. Marcelo Vasconcelos, seu marido, estava de pé ao lado da imponente lareira, um monólito frio de mármore importado da Itália. Ele não olhava à vista. Olhava para si mesmo no vidro escuro da janela, ajustando o nó de sua gravata de seda. Mesmo na quietude tensa de seu lar, ele se preparava para uma atuação. Tudo em Marcelo era uma atuação. A audiência preliminar é às 9h, Sofia, ele disse, sua voz suave e desprovida de emoção. Era a mesma voz que ele usava para fechar negócios imobiliários multimilionários, a que encantava investidores e desarmava oponentes. Meu motorista buscará você às 8h. Por favor, tente parecer apresentável. As mãos de Sofia foram instintivamente para sua barriga. Um inchaço suave e fluorescente que era a única fonte de calor em sua vida. Com 5 meses de gravidez, apresentável era um desafio. Não por causa das mudanças físicas, mas pelo cansaço profundo e desolador que havia se tornado seu companheiro constante. Era um cansaço que não vinha da gravidez, mas de viver com Marcelo. Eu não tenho advogado, Marcelo, ela disse, sua própria voz um sussurro frágil que parecia ser engolido pela opulência da sala. Você sabe que não tenho fundos. Ele finalmente se virou para encará-la, seus traços atraentes dispostos em uma expressão de preocupação praticada. Era um olhar que ela um dia achou cativante. Agora lhe revirava o estômago. Sofia, querida, isso é para o bem de todos. Estamos apenas formalizando a separação. O tribunal designará alguém para você. Uma formalidade. O importante é garantir um ambiente estável para o bebê. O bebê dele, o ambiente estável dele. A narrativa dele, a história dele, havia começado como um roteiro de filme. Sofia Teixeira, uma curadora de arte brilhante e otimista, com paixão por descobrir novos talentos, havia conhecido Marcelo Vasconcelos na abertura de uma galeria. Ele era deslumbrante, uma força da natureza que a havia conquistado com grandes gestos e promessas de um futuro compartilhado, construído sobre ambição e amor. Ele elogiou seu olho para a arte, sua inteligência, seu espírito. Ele a fez
se sentir vista. O primeiro ano foi um turbilhão de paixão e emoção. Casaram-se em uma cerimônia luxuosa com vista para o mar do Nordeste, e ela entrou em seu mundo de riqueza e influência, acreditando ter encontrado seu felizes para sempre. O dourado da jaula começou a aparecer sutilmente. Começou com comentários sobre seus amigos que ele considerava pouco ambiciosos. Depois foi o trabalho dela. "Por que você precisa trabalhar, meu amor?" ele perguntava, seu tom pingando afeto condescendente. "Seu talento está sendo desperdiçado naquela galeria empoeirada. Eu posso te dar tudo o que você precisa." Ele a isolou, não com correntes, mas com conforto. Ele comprou a galeria onde ela trabalhava como um presente, deixando-a efetivamente desempregada. Ele a cobriu de roupas de grife, carros de luxo e viagens exóticas. Cada presente um fio de seda na teia que ele tecia ao seu redor. Seus velhos amigos se afastaram, intimidados pela fria indiferença de Marcelo e pelo comportamento cada vez mais retraído de Sofia. O mundo dela encolheu até que só existia ele, os amigos dele, as festas dele, a vida dele. Ela era um acessório bonito, um testemunho de seu sucesso. Quando ela lhe disse que estava grávida, um brilho de algo que ela não conseguiu decifrar cruzou o rosto dele antes de ser substituído por um sorriso brilhante. Ele deu uma festa, é claro, anunciando a seu círculo que seria pai. Mas mais tarde naquela noite, quando os convidados tinham ido embora, a máscara caiu. "Um bebê muda as coisas", ele havia dito andando pela sala. "Complica o portfólio, os ativos." "É o nosso bebê, Marcelo, não uma opção de ações", ela havia respondido, uma faísca de seu antigo eu acendendo. Os olhos dele ficaram gelados. "Não seja ingênua, Sofia. Tudo é um ativo. Tudo é uma transação." Essa foi a noite em que ela soube que o casamento deles não estava apenas falhando. Havia sido uma fraude desde o início. O amor que ela pensava que eles tinham era apenas outra de suas aquisições estratégicas. As discussões que se seguiram foram brutais. Ele a acusou de ser histérica, de usar a gravidez para prendê-lo. Ele torceu sua solidão e desespero, os mesmos sentimentos que ele havia cultivado tão cuidadosamente nela, e os transformou em armas contra ela. Ele a chamou de instável. Ele a chamou de incapaz. 2 meses atrás, ele a havia informado que pediria o divórcio. Uma semana depois, ele se mudou. Não para um hotel ou um apartamento de solteiro, mas para uma impressionante mansão recém-construída em Alphaville. Uma propriedade que, aparentemente, ele havia adquirido em segredo. E então veio o golpe final e desolador. Ele estava processando-a pela custódia exclusiva de seu filho que estava para nascer. Agora, sentada no silêncio do lar que eles um dia compartilharam, Sofia sentiu um arrepio gelado. Ele a havia sistematicamente despojado de sua carreira, de seus amigos e de sua autoestima. Ele tinha todo o dinheiro, todo o poder e uma equipe de advogados implacável. Ela não tinha nada além da vida que crescia dentro dela e uma premonição aterrorizante de que ele estava prestes a tentar tirar isso também. "Esteja pronta às 8, repetiu Marcelo, voltando-se para seu reflexo. O espetáculo estava prestes a começar. A sala do tribunal era intimidadora, toda em madeira escura e tetos altos, projetada para fazer o indivíduo se sentir pequeno e a instituição da lei imensa. Sofia sentou-se ao lado de uma advogada nomeada pelo tribunal, uma defensora pública apressada chamada doutora Paula Oliveira, que teve apenas 20 minutos para se atualizar. Sofia se sentiu como um cordeiro sendo levado ao matadouro. Do outro lado do corredor, Marcelo era um retrato de confiança.
Ele estava sentado ladeado por sua equipe jurídica, liderada pelo infame Dr. Ricardo Nunes, um homem conhecido por suas táticas de terra arrasada e suas taxas exorbitantes. Marcelo olhou para Sofia e balançou a cabeça com um pequeno e triste abano, um gesto dirigido ao juiz. Uma pantomima de um homem de coração partido, forçado a esta terrível situação. A juíza doutora Lúcia Mendes, uma mulher de seus 50 anos, com olhos agudos e inteligentes, que pareciam não perder nada, presidia. Ela tinha a reputação de ser dura, mas justa, com uma particular intolerância a teatralidades. Sofia agarrou-se a essa reputação como a um salva-vidas. A declaração de abertura do Dr. Ricardo Nunes foi uma obra-prima de assassinato de caráter, proferida em um tom calmo e razoável que tornava suas palavras cruéis ainda mais assustadoras. Meritíssima, ele começou, levantando-se lentamente. Estamos aqui hoje por uma razão profundamente lamentável. Meu cliente, o senhor Marcelo Vasconcelos, um líder respeitado em nossa comunidade, foi forçado a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Ele se apresenta a este tribunal não por malícia, mas por uma profunda e desesperada preocupação com o bem-estar de seu filho que está para nascer. Ele caminhou lentamente na frente do banco da juíza. A evidência demonstrará que a senhora Sofia Vasconcelos, ao longo do último ano, exibiu um comportamento cada vez mais errático e instável. Demonstrará um padrão de explosões emocionais, de histeria profunda e de uma recusa em participar do apoio terapêutico oferecido por meu cliente. Não estamos aqui para punir a senhora Vasconcelos. Estamos aqui para proteger uma criança que merece nascer em um ambiente estável, seguro e enriquecedor. Um ambiente que, tragicamente, a senhora Vasconcelos é, em seu estado atual, simplesmente incapaz de fornecer. Sofia sentiu o sangue gelar. Ele estava usando sua dor contra ela. As noites em que ela havia chorado até dormir de solidão, ele registraria como ataques de histeria. A vez em que ela havia jogado um vaso de flores mortas, um presente dele, deixado apodrecer por semanas, contra uma parede em um ataque de frustração, ele enquadraria como uma explosão violenta. O isolamento que ele havia arquitetado era agora sua recusa em participar. Quando Marcelo subiu ao banco, ele era a perfeição. Sua voz estava embargada de emoção. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Ele falou de seu amor por Sofia, de seus sonhos para sua família e de sua devastação com o declínio inexplicável dela. Eu tentei de tudo, ele disse, seu olhar fixo na juíza Mendes. Eu sugeri terapia, aconselhamento de casais, retiros. Eu implorei para que ela me dissesse o que estava errado. Ela simplesmente se fechava ou explodia de raiva. Um minuto ela estava bem. No próximo ela estava gritando, me acusando de coisas terríveis. Que tipo de coisas, senhor Vasconcelos? Perguntou Nunes suavemente. Que eu estava controlando ela, que eu estava tentando arruinar a vida dela. Paranoia meritíssima. Isso começou há cerca de 1 ano. Quando ela descobriu que estava grávida, piorou muito. Eu estava em êxtase, é claro. Sempre quis ser pai, mas para ela, pareceu ser um catalisador para um colapso total. Ele contou uma história de ter encontrado Sofia sentada no escuro, no quarto do bebê, apenas balançando para frente e para trás, sem responder. Ele omitiu o fato de que acabara de lhe dizer que cancelaria a viagem de chá de bebê deles para a Itália por causa de um negócio de última hora em Dubai, a 5ª vez que ele cancelava férias planejadas. Eu estou assustado por ela, é claro, Marcelo concluiu com a voz embargada. Mas minha principal responsabilidade agora é para com meu filho.
Eu tenho um lar estável, eu tenho os recursos, eu posso fornecer a consistência e o cuidado profissional que o bebê precisará e que Sofia, em seu estado atual, simplesmente não pode. Ele olhou para Sofia, seus olhos cheios de uma piedade teatral que a nauseou. Ele estava vencendo. Ela podia sentir isso, podia ver na expressão pensativa e ligeiramente preocupada da juíza. A narrativa estava estabelecida. Ele era o marido santo e sofredor. Ela era a louca no sótão. O contra-interrogatório da doutora Paula Oliveira foi corajoso, mas ineficaz. Ela estava fora de sua zona de conforto, despreparada para o volume de evidências meticulosamente documentadas. E-mails, mensagens de texto, até mesmo trechos de áudio secretamente gravados dos momentos mais angustiantes de Sofia que a equipe de Nunes havia coletado. Cada pergunta que ela fazia era habilmente devolvida a Sofia por Marcelo, que expressava nada além de tristeza e preocupação. Ao concluir a sessão da manhã, a juíza Mendes olhou para Sofia com uma expressão indecifrável. "Senhora Vasconcelos", ela disse com a voz firme, "o Dr. Nunes apresentou algumas acusações sérias. A maternidade é uma tarefa monumental e a única prioridade do tribunal é o bem-estar da criança. Espero que, por seu bem, a senhora tenha uma resposta mais convincente do que ouvi até agora." Saindo da sala do tribunal, ladeada pelos olhares de simpatia dos curiosos que haviam engolido toda a história de Marcelo, Sofia sentiu um desespero tão profundo que era quase físico. Ele havia planejado isso por meses, talvez mais. Ele havia construído uma prisão para ela e agora estava convencendo o mundo de que ela havia enlouquecido dentro de suas paredes. Ela não tinha provas, não tinha testemunhas, não tinha voz. Tudo o que ele tinha eram mentiras, mas as mentiras dele eram muito mais críveis do que a verdade dela. O peso das palavras da juíza pesava sobre Sofia enquanto ela estava sentada em uma sala de conferências estéril durante a pausa para o almoço. A doutora Oliveira ofereceu-lhe um sanduíche murcho de uma máquina de venda automática. "Ele tem documentação para tudo", disse a defensora pública suspirando. Mensagens de texto, e-mails, é um registro detalhado de uma crise de saúde mental. É difícil de combater. "É um registro detalhado do abuso dele", Sofia corrigiu, sua voz mais forte do que ela sentia. Um fogo estava começando a acender sob o gelo de seu desespero. Raiva ardente e injustiçada. "Ele torceu tudo. Ele me provocou, depois gravou minha reação. Ele me fez sentir louca e agora está usando isso como prova." "Eu acredito em você", disse a doutora Oliveira, e pela primeira vez Sofia sentiu um vislumbre de esperança. "Mas um juiz não pode decidir com base na crença. Ela precisa de fatos. Nós não temos uma contranarrativa, nenhuma evidência para mostrar a malícia dele." A mente de Sofia estava acelerada, procurando por um ponto de apoio. Qualquer coisa que não fosse apenas a palavra dela contra a ficção cuidadosamente construída de Marcelo. O que havia mudado? O que era diferente? Havia a crueldade dele, o gaslighting dele, mas isso estava escalando há anos. Então a atingiu. "A mansão", disse Sofia, inclinando-se para a frente. "A de Alphaville. Ele me disse que a comprou depois de pedir o divórcio. Tudo bem, uma nova residência, isso é normal em uma separação." "Não, você não entende. Marcelo", Sofia insistiu, "é obcecado por ativos, por aparências. Ele uma vez passou uma semana debatendo as implicações financeiras de mudar sua marca de água engarrafada. Para ele, de repente, comprar uma mansão de 80 milhões de reais no meio de um divórcio. Não se encaixa. Ele é um planejador, um golpista. Há algo naquela casa.
Era um tiro no escuro, um palpite nascido do desespero, mas era o único fio que ela tinha. A doutora Oliveira parecia cética, mas viu a convicção nos olhos de Sofia. Teria sido comprada com ativos conjugais. A advogada refletiu. O que significa que você tem o direito de ver os registros da transação? Mas obtê-los no meio de uma audiência de custódia é um movimento desesperado, Sofia. Por favor, Sofia implorou. Ele vai tirar meu bebê, eu não tenho mais nada. Naquela tarde, enquanto Ricardo Nunes chamava um psicólogo para o banco das testemunhas, um que nunca havia conhecido Sofia, mas estava feliz em testemunhar sobre os perigos potenciais dos transtornos de humor perinatais, com base nos relatos de segunda mão de Marcelo, a doutora Oliveira estava ao telefone apresentando uma moção de emergência para produzir os registros financeiros relativos à compra da propriedade em Alphaville. Nunes se opôs veementemente. Meritíssima, isso é uma expedição de pesca desesperada e irrelevante. Estamos aqui para discutir a aptidão da senhora Vasconcelos como mãe, não para auditar os negócios impecáveis de meu cliente. A juíza Mendes parecia intrigada. O pedido era incomum, mas as objeções excessivamente agressivas de Nunes pareciam despertar sua curiosidade. Qual é a relevância, Dr. Oliveira? Minha cliente acredita que a natureza desta significativa transação financeira pode lançar luz sobre o caráter e as motivações do Sr. Vasconcelos. Sua Excelência fala da estabilidade que ele afirma oferecer. Era uma justificativa fraca, mas era tudo o que ela tinha. A juíza ponderou por um momento, com os dedos entrelaçados na frente dos lábios. O Sr. Vasconcelos apresentou sua estabilidade financeira como a pedra angular de seu pedido de custódia. Eu o permitirei. Quero os registros completos e não editados da venda, incluindo a fonte de todos os fundos em minha mesa às 9h de amanhã. Uma onda de pânico, visível por apenas uma fração de segundo, cruzou o rosto de Marcelo antes de ser substituída por sua máscara estoica habitual. Mas Sofia viu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava se afogando. Naquela noite, Sofia não conseguiu ficar na casa. Estava muito cheia de fantasmas, muito barulhenta com os ecos das mentiras de Marcelo. Ela acabou caminhando em um pequeno parque público, o tipo de lugar que ela e Marcelo nunca haviam visitado. Era muito comum para ele. Ela se sentou em um banco, olhando as crianças brincarem em um balanço. As risadas delas, um som de outro mundo. Seu telefone tocou. Era um número que ela não reconheceu. Ela quase ignorou, mas algo a forçou a atender. É Sofia Teixeira? Perguntou uma voz frágil e rouca. Ela não era chamada pelo seu nome de solteira há anos. Eu sou Sofia Vasconcelos. Ela corrigiu automaticamente. Houve uma pausa. Meu nome é Carlos Silva. Eu costumava trabalhar para Otávio Teixeira, seu pai. O coração de Sofia parou. Seu pai. Otávio havia sido um homem quieto e modesto, um empresário da velha guarda que havia construído uma pequena, mas bem-sucedida, empresa de importação e exportação do zero. Ele e Marcelo haviam se desentendido desde o momento em que se conheceram. Marcelo via Otávio como uma relíquia provinciana, enquanto Otávio via Marcelo como um charlatão astuto. Eles tiveram uma briga há 2 anos, uma discussão amarga sobre o conselho de Marcelo sobre o negócio de Otávio, e não se falavam desde então. Sofia, presa no meio e sob a influência de Marcelo, tragicamente ficou do lado do marido. 6 meses atrás, ela havia recebido uma carta estéril do advogado de seu pai, informando-a de que ele havia falecido de um câncer repentino e agressivo. Marcelo havia fingido simpatia por um dia antes de reclamar que o momento era inconveniente. Meu pai, ele se foi, Sofia sussurrou. Eu sei, querida.
Eu fui o contador dele por 30 anos, disse o Sr. Carlos suavemente. Ele me fez prometer que ligaria para você se eu achasse que você estava em apuros. Ele amava muito você, Sofia. Ele só morria de medo do seu marido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia. Eu não entendo. Otávio sabia que estava doente muito antes de contar a alguém, explicou o Sr. Carlos. E ele conhecia Marcelo. Ele viu o homem como ele era. Ele se preocupou que Marcelo deixaria você sem nada, então ele tomou providências. Ele queria dar a você sua herança, mas sabia que se a desse diretamente a você, Marcelo encontraria uma maneira de tirá-la. Então ele armou um plano muito criativo. Sofia prendeu a respiração, uma ideia selvagem e impossível começando a se formar em sua mente. Que plano? Ele sabia que a fraqueza de Marcelo era o ego dele, disse o Sr. Carlos. Seu pai. Ele comprou aquela mansão para você, Sofia. Ele pagou por ela na íntegra. Mas para que ela chegasse à sua posse sem que Marcelo a roubasse, ele canalizou o dinheiro através de uma conta no exterior e deixou Marcelo descobrir, fazendo-o pensar que estava enganando algum investidor estrangeiro. Ele deixou Marcelo colocar a casa em seu próprio nome para alimentar o ego dele, para fazê-lo se sentir poderoso. O plano de Otávio era então expor tudo, transferindo a escritura para você e revelando Marcelo como uma fraude. Mas ele ficou sem tempo. Ele morreu antes de poder terminar. O mundo se inclinou em seu eixo, a mansão. Marcelo não a havia comprado. Havia sido um peão no último e desesperado ato de amor de seu pai. Seu pai, a quem ela havia afastado, estava tentando salvá-la o tempo todo. Eu tenho os registros, Sofia, disse o Sr. Carlos. As transferências bancárias, uma carta de seu pai explicando tudo. Eu deveria dar a você quando o momento fosse certo. Eu acho que a hora é agora. A manhã seguinte pareceu diferente. O ar na sala do tribunal ainda estava pesado de tensão. Mas para Sofia estava impregnado de um novo elemento: antecipação. Ela se sentou ao lado da doutora Oliveira, que agora tinha sua própria pasta, uma grossa pasta Manila, entregue por um mensageiro pelo Sr. Carlos 1 hora antes. Parecia mais pesado do que qualquer documento legal. Parecia salvação. Marcelo e seu advogado Ricardo Nunes estavam encolhidos, sussurrando furiosamente. Um assistente jurídico havia entregue os registros financeiros ordenados pelo tribunal e estava claro por seus rostos sombrios que eles entendiam a tempestade que se aproximava. A arrogância de Nunes do dia anterior havia sido substituída por uma postura defensiva e frágil. A juíza Mendes entrou na sala e os procedimentos começaram. Doutor Nunes, ela disse com os olhos fixos nos documentos à sua frente. Eu revisei os registros da compra da propriedade de seu cliente no número 114 da Rua Vista do Céu em Alphaville e os acho altamente irregulares. Ela levantou uma única folha de papel. Parece que o preço total de compra de 80 milhões de reais foi pago por meio de uma única transferência bancária, não de uma das muitas contas comerciais do Sr. Vasconcelos, nem de um credor hipotecário padrão. Veio de um fundo cego registrado nas Ilhas Cayman. Nunes se levantou, tentando recuperar o controle. Meritíssima! As estratégias de investimento de meu cliente são complexas. Ele utiliza uma variedade de instrumentos internacionais para gerenciar sua carteira. Isso é perfeitamente normal para um homem de sua estatura financeira. O que não é normal, Dr. Nunes, retrucou a juíza, sua voz baixando para um nível perigoso, é que este fundo cego foi financiado apenas 2 dias antes da compra da propriedade por outra transferência única de uma conta privada pertencente ao Sr. Otávio Teixeira.
Acredito que este é o falecido pai da senhora Vasconcelos, não é? A sala do tribunal ficou em silêncio. Podia-se ouvir um alfinete cair. Todos os olhos se voltaram do juiz para Marcelo. O rosto dele, geralmente uma máscara de aprumo galante, estava pálido. O sangue havia drenado dele, deixando um brilho pálido e ceroso. Ele parecia pequeno em seu terno caro, despido sob o olhar penetrante da juíza. Eu não! Ele gaguejou, procurando ajuda em seu advogado. Mas Nunes parecia igualmente atordoado. Foi a doutora Oliveira quem se levantou. Sua antiga atitude apressada havia sumido, substituída por uma confiança calma e de aço. Meritíssima, podemos explicar a transação. Na verdade, acreditamos que ela seja a chave para todo este caso. Com a permissão do tribunal, gostaria de chamar o Sr. Vasconcelos de volta ao banco das testemunhas. A juíza Mendes acenou lentamente com a cabeça. Permissão concedida, Sr. Vasconcelos. Por favor, volte a sentar-se. Marcelo caminhou até o banco das testemunhas como um homem caminhando para a forca. Seu passo confiante havia sumido, substituído por um arrastar. A doutora Oliveira aproximou-se dele, seu comportamento calmo e metódico. Sr. Vasconcelos, ontem o senhor testemunhou que é um homem que se fez sozinho, construindo seu império imobiliário do zero através de trabalho duro e investimentos astutos. Isso está correto? Sim, ele disse. Sua voz era mal um sussurro. E o senhor se apresentou como um homem de imensa riqueza pessoal, totalmente capaz de fornecer um lar estável e luxuoso para seu filho, um lar que o senhor adquiriu recentemente, correto? Sim. A mansão no número 114 da Rua Vista do Céu é esse lar? Sim. E o senhor a comprou com seu próprio dinheiro? Marcelo hesitou. Ele olhou para o juiz, depois para seu advogado. A armadilha havia sido acionada e ele estava preso em seus dentes. Minhas finanças são complexas. Essa não é a pergunta que fiz, insistiu a doutora Oliveira. O senhor Marcelo Vasconcelos pagou por aquela casa com dinheiro que o senhor ganhou? Silêncio. Permita-me reformular, continuou sua voz cortante. O senhor mentiu para este tribunal ontem. O senhor mentiu sobre sua riqueza? O senhor mentiu sobre a fonte dos fundos para o seu lar? Ricardo Nunes se levantou. Objeção. Meu cliente está sendo assediado. Negada. A juíza Mendes retrucou, seus olhos perfurando Marcelo. Responda à pergunta, Sr. Vasconcelos. Marcelo engoliu em seco. Meu sogro, Otávio, queria nos ajudar. Um presente. Um presente? A voz da doutora Oliveira pingava incredulidade. Isso não é o que a evidência sugere. Não é verdade, Sr. Vasconcelos, que o senhor desprezava Otávio Teixeira, que o senhor publicamente chamava o senso comercial dele de arcaico e privadamente incitava sua esposa a cortar laços com ele? Tivemos nossas diferenças. Isso é colocar tudo em pratos limpos. Não é verdade que o senhor a fez demiti-lo? Que o senhor disse a Sofia que o pai dela estava tentando controlar os dois com o dinheiro dele e que a única maneira de serem uma família forte e independente era se distanciarem dele? Ele não respondeu. Apenas olhou para as mãos. Não é verdade que o senhor manipulou o amor de um homem moribundo por sua filha? Que o senhor orquestrou uma situação em que Otávio Teixeira pagaria por uma casa destinada a Sofia, e que a escritura foi colocada unicamente em seu nome para satisfazer o seu próprio ego? Ela deixou a pergunta pairar no ar, uma acusação devastadora. O senhor não apenas mentiu para sua esposa, Sr. Vasconcelos. O senhor não apenas mentiu para o pai dela. O senhor se colocou neste tribunal sob juramento e construiu uma fantasia elaborada para fraudar este tribunal e roubar um filho de sua mãe. O senhor alegou que queria fornecer um lar estável,
mas a própria base daquele lar é construída sobre uma montanha de mentiras e engano. Todo o seu caso é uma fraude. A máscara não estava apenas quebrada, era pó. O homem no banco das testemunhas não era um titã da indústria. Era um golpista, um manipulador, um ladrão. E todos na sala agora podiam vê-lo como ele era. A revelação sobre o financiamento da mansão havia sugado o ar da sala, deixando um vácuo de silêncio atordoado. Marcelo Vasconcelos, que apenas 24 horas antes havia sido o retrato da sinceridade aflita, agora parecia um animal encurralado. Seu advogado, Ricardo Nunes, estava pálido, seu próprio caso cuidadosamente construído, desmoronando ao seu redor. Mas a doutora Oliveira não tinha terminado. Os registros financeiros eram o estopim. Ela estava prestes a acender a dinamite. Meritíssima, ela disse, sua voz ressoando com uma autoridade recém-descoberta. O engano é mais profundo do que esta única transação. Isso não foi um lapso pontual de julgamento. É indicativo de um padrão profundo e perturbador de manipulação e controle coercitivo que o Sr. Vasconcelos tem exercido sobre minha cliente por anos. Ela se virou para Marcelo, que estremeceu como se tivesse levado um tapa. Senhor Vasconcelos, o senhor testemunhou que estava preocupado com o estado emocional de sua esposa, que ela era paranoica e o acusava de coisas terríveis. Vamos falar sobre algumas dessas coisas. O senhor convenceu Sofia a deixar seu trabalho como curadora de arte, um trabalho que ela amava, comprando a galeria para a qual ela trabalhava e depois liquidando seus ativos. A mandíbula de Marcelo apertou. Foi uma decisão de negócios. A galeria estava falindo. Uma galeria falida que acabara de descobrir 2 artistas cujas obras agora vendem por 6 dígitos, retrucou a doutora Oliveira. De acordo com minha própria investigação, o senhor a fechou porque não queria que ela tivesse uma carreira. Não é verdade? O senhor queria que ela dependesse do senhor. Isso é ridículo. É? O senhor sistematicamente afastou os amigos dela, chamando-os de inferiores e recusando-se a socializar com eles até que eles simplesmente pararam de ligar para ela. Eu queria o melhor para ela. O senhor queria isolá-la, a doutora T. Oliveira afirmou categoricamente. E quando ela engravidou, o senhor não viu um filho, mas outro ativo para controlar. O senhor apresentou uma narrativa de uma esposa mentalmente instável a este tribunal. Mas que pessoa sã não ficaria angustiada? Não ficaria emocional? Não se sentiria encurralada quando seu cônjuge passou anos sistematicamente desmantelando sua vida, sua identidade e seu sistema de apoio? Ela deixou suas palavras penetrarem. Então ela voltou para sua mesa e pegou a pasta Manila que o Sr. Carlos havia fornecido. Meritíssima, temos uma última prova, uma carta. Foi escrita por Otávio Teixeira 3 meses antes de sua morte e deixada sob os cuidados de seu contador para ser entregue à sua filha em caso de seu falecimento. Com a permissão do tribunal, gostaria de lê-la para que conste em ata. A juíza Mendes, seu rosto uma máscara trovejante de fúria judicial, acenou com a cabeça. Prossiga. As mãos de Sofia tremiam enquanto a doutora Oliveira abria a pasta. Esta era a última mensagem de seu pai para ela, uma voz de além-túmulo, e estava prestes a ser ouvida no único lugar onde as mentiras de Marcelo não podiam mais se esconder. A doutora Oliveira começou a ler, sua voz clara e firme. Minha queridíssima Sofia, se você está lendo isso, significa que eu me fui, e eu sinto muito por ter tido que deixar você. Sinto ainda mais pela distância entre nós nestes últimos 2 anos. Por favor, saiba que não houve um dia em que eu não pensei em você, em que eu não senti falta da sua risada. Eu escrevo isso porque não posso descansar em paz
sem lhe contar a verdade. Eu sei que você ama seu marido, mas o homem com quem você se casou não é o homem que ele finge ser. Eu vi desde o início. Eu vi a maneira como ele olhava para você, não com amor, mas com um senso de posse. Eu vi a ganância dele, a ambição dele, que não deixava espaço para a consciência. Quando tentei avisá-la, ele transformou minha preocupação em um ataque e habilmente colocou você contra mim. É o maior arrependimento da minha vida ter permitido que isso acontecesse. Quando descobri que estava doente, meu único pensamento foi em você e em sua segurança. Eu sabia que Marcelo deixaria você sem nada e a descartaria quando você não lhe fosse mais útil. Dar dinheiro diretamente a você era impossível. Ele teria pegado. Então eu armei um plano que jogava com a maior fraqueza dele, o ego dele. Eu sabia que ele não resistiria à ideia de adquirir uma magnífica propriedade e reivindicá-la como seu próprio triunfo. A casa, Sofia, a mansão em Alphaville, esse é o meu último presente para você. É sua herança. Eu a comprei para você, para meu neto. Eu montei uma armadilha para um ladrão, deixando-o pensar que era astuto, com a intenção de desmascará-lo e garantir o seu futuro. Minha doença progrediu mais rápido do que eu antecipei, e meu tempo acabou para ver isso por mim mesmo. Mas a prova está com meu amigo de confiança, Carlos Silva. O dinheiro é rastreável. A casa é sua. Não deixe que ele tire mais nada de você. Ele tirou sua carreira, seus amigos, e por um tempo ele tirou você de mim. Não deixe que ele tire seu filho. Você é mais forte do que pensa. Você tem meu coração, minha coragem e todo o meu amor. Para sempre, papai. Quando a doutora Paula Oliveira terminou, não havia um olho seco entre os funcionários do tribunal. Sofia chorava abertamente, lágrimas de dor e gratidão, de tristeza pelo tempo perdido e imenso amor pelo pai que havia lutado por ela mesmo em seu leito de morte. A carta era mais do que uma prova. Era um testamento. Aniquilou completamente a narrativa de Marcelo. Ele não apenas havia mentido sobre uma transação financeira. Ele havia cometido um profundo ato de falência moral. Ele havia explorado o amor de uma filha, o medo de um pai e o último desejo de um moribundo. E a juíza Mendes tirou os óculos e esfregou os olhos, um gesto longo e cansado. Quando ela olhou para Marcelo, sua expressão era de absoluto desprezo. Senhor Vasconcelos, ela disse, sua voz perigosamente calma. Em 20 anos neste banco, eu vi muitos conflitos. Eu vi raiva e amargura, mas raramente testemunhei uma campanha tão calculada, cruel e enganosa de abuso emocional e financeiro. O Senhor não veio a este tribunal buscando proteção para uma criança. O Senhor veio aqui para desferir o golpe final em sua destruição sistemática de sua esposa. O Senhor buscou deixá-la sem dinheiro, sem amigos e sem filhos. O Senhor buscou usar este tribunal como sua arma. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras preencher a sala. E o Senhor fez tudo isso cometendo perjúrio, repetidamente. Ela olhou para o oficial de justiça. A testemunha está dispensada. Ele não deve deixar o prédio do tribunal. O Ministério Público vai querer falar com ele. O som do martelo soou como um trovão, sinalizando o fim da tempestade e a ruína total de Marcelo Vasconcelos. O silêncio que se seguiu à leitura da carta de Otávio Teixeira era uma entidade viva. Era mais pesado do que a madeira polida do banco da juíza, mais profundo do que os livros de leis que revestiam as paredes. Era um silêncio denso de julgamento, um vazio onde o mundo meticulosamente construído de Marcelo Vasconcelos acabara de ser atomizado. Seu advogado, Ricardo Nunes, estava paralisado, a boca ligeiramente aberta.
A objeção inútil que ele estava prestes a proferir morreu em seus lábios. Ele olhou para seu cliente não com simpatia, mas com o horror crescente de um homem que percebe que amarrou sua reputação a uma pedra que afunda de pura fraude. O próprio Marcelo parecia ter encolhido. O corte caro de seu terno não podia esconder como seus ombros estavam curvados, como seu corpo parecia afundar em si mesmo. Seu rosto, antes uma máscara confiante de charme, era agora uma tela pálida e serosa de descrença e terror. Ele olhou para Sofia, mas não parecia vê-la. Ele olhava para um fantasma, o fantasma de um futuro que ele havia roubado, agora de volta para reivindicar o que era seu. A juíza Lúcia Mendes colocou a carta do pai de Sofia suavemente no banco, como se fosse um texto sagrado. Ela tomou um gole lento e deliberado de água, seus olhos nunca deixando Marcelo. Quando ela finalmente falou, sua voz não se elevou com raiva. Era algo muito mais aterrorizante. Uma calma ártica controlada que prometia um acerto de contas preciso e devastador. Senhor Vasconcelos, ela começou, cada palavra um pedaço de gelo perfeitamente talhado. Em meus 20 anos neste banco eu vi uma grande quantidade de conflitos humanos. Eu presidi divórcios amargos, disputas comerciais azedas e dilacerantes batalhas de custódia. Eu vi raiva, vi dor e vi mesquinhez. Mas raramente, se é que alguma vez, testemunhei uma campanha tão calculada, cruel e completamente enganosa de abuso emocional e financeiro. Isso não foi uma disputa legal. Isso foi uma tentativa de assassinato da alma de uma pessoa. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar no silêncio atordoado da sala. O senhor não veio a este tribunal buscando proteção para uma criança. Um motivo que este tribunal leva com a máxima seriedade. O senhor veio aqui para desferir o golpe final e esmagador em sua destruição sistemática de sua esposa, tendo-a isolado, despojado de sua carreira e de sua confiança. O senhor buscou usar a autoridade desta instituição para deixá-la sem dinheiro, sem amigos e, o mais cruelmente, sem filhos. O senhor buscou empunhar este tribunal como sua arma pessoal. A juíza inclinou-se para a frente, seus olhos semicerrados em fendas de pura fúria judicial. E o senhor fez tudo isso cometendo perjúrio. O senhor não simplesmente deturpou um fato. O senhor não cometeu um erro ao falar. O senhor construiu uma narrativa elaborada e fantástica sob juramento. O senhor mentiu sobre o estado mental de sua esposa. O senhor mentiu sobre seu próprio caráter. O senhor mentiu sobre suas finanças. O senhor mentiu sobre o próprio lar que reivindicava como um símbolo de sua estabilidade. Todo o seu testemunho, do início ao fim, foi uma obra de ficção maliciosa. Ela dirigiu seu olhar ao oficial de justiça, um homem grande e estoico que havia testemunhado todo o drama. A testemunha está dispensada do banco. No entanto, ele permanece sob custódia deste tribunal. Ele não deve deixar o prédio do tribunal. Eu instruo meu secretário a entrar em contato com o Ministério Público imediatamente. Eles vão querer ter uma conversa longa e detalhada com o senhor Vasconcelos sobre perjúrio e eu suspeito que sobre várias acusações de fraude financeira também. Um leve suspiro percorreu a galeria. Ricardo Nunes se lançou para a frente. Meritíssima! Meu cliente! Seu cliente está preparado para ser acusado de desacato também, Dr. Nunes? A juíza Mendes retrucou, sua voz finalmente estalando como um chicote. O senhor faria bem em parar de falar e começar a considerar como irá defendê-lo das acusações criminais. Agora sente-se. Nunes, pela primeira vez em sua vida profissional, fez exatamente o que lhe foi dito, afundando em sua cadeira
como se seus ossos tivessem se dissolvido. A juíza então voltou sua atenção para os assuntos civis em questão, seu tom mudando de condenação para resolução. Quanto ao pedido de custódia, ele é indeferido com extrema prevenção. Senhor Vasconcelos, o senhor não terá permissão para reapresentar este assunto a este ou a qualquer outro tribunal. A custódia legal e física total da criança que está para nascer é concedida à senhora Sofia Vasconcelos. Ela levantou a mão enquanto a cabeça de Marcelo se levantava bruscamente. As visitas supervisionadas serão concedidas no devido tempo. No entanto, essas visitas estão condicionadas à conclusão certificada de, no mínimo, um programa de 52 semanas sobre abuso doméstico, controle coercitivo e transtorno de personalidade narcisista. Um terapeuta designado pelo tribunal determinará seu progresso, até que estejam satisfeitos de que o senhor entende o dano que causou, o senhor não verá seu filho. Em seguida, as finanças. Dadas as circunstâncias extraordinárias de fraude e abuso, o tribunal não se aterá a uma simples divisão 50-50 dos bens conjugais. A doutrina da distribuição equitativa existe precisamente para casos como este. A propriedade no número 114 da Rua Vista do Céu, tendo sido comprada na íntegra com fundos pertencentes ao patrimônio de Otávio Teixeira, é por meio deste declarada propriedade única e separada de Sofia Vasconcelos. O título será transferido para o nome dela em 48 horas. Ela não havia terminado. Além disso, em reconhecimento ao fato de que o sucesso comercial do Sr. Vasconcelos foi alcançado durante o casamento e baseou-se em uma vida familiar estável, que ele subsequentemente usou como arma contra sua esposa, 70% de todos os bens conjugais restantes, incluindo propriedades comerciais, ações e contas líquidas, serão concedidos à senhora Vasconcelos. Finalmente, o senhor Vasconcelos será responsável por todas as taxas legais da senhora Vasconcelos e estará sujeito a uma ordem de pensão alimentícia proporcional aos seus ganhos históricos, garantindo que seu filho não terá falta de nada. Ela olhou diretamente para Sofia e, pela primeira vez, sua expressão suavizou-se com algo que parecia empatia. A senhora Vasconcelos suportou uma provação que ninguém deveria enfrentar. Agora, ela está livre. Com um último e forte golpe do martelo, que ressoou como um tiro, tudo havia acabado. O oficial de justiça aproximou-se de um atordoado Marcelo Vasconcelos, colocando uma mão firme em seu braço para escoltá-lo, não pelas portas principais em direção à sua limusine à espera, mas para uma sala lateral onde sua nova vida de pesadelos legais começaria. Por um longo momento, Sofia não conseguiu se mover. A libertação foi tão repentina, tão absoluta, que pareceu um choque físico. O peso esmagador que estava pressionando seu peito por anos, o medo, a ansiedade, a sensação sufocante de estar presa. Desapareceu. Em seu lugar, uma onda de alívio tão profunda que a deixou tonta a invadiu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação. A doutora Paula Oliveira, a defensora pública apressada que se tornou sua campeã, colocou um braço firme em volta dela. "Você conseguiu, Sofia?" Ela sussurrou, sua própria voz embargada de emoção. "Você e seu pai conseguiram?" Naquela tarde, Sofia pegou um motorista para levá-la à mansão, sua mansão. Ela parou em frente aos enormes e imponentes portões da frente. Os mesmos portões que um dia pareceram a entrada para uma prisão lindamente decorada. Sua mão tremeu enquanto ela pegava a chave que Marcelo havia deixado em sua bolsa. Ela escorregou na fechadura com um clique satisfatório. Empurrando o portão, ela entrou no hall cavernoso e banhado pelo sol. O ar estava parado e fresco,
com um leve cheiro de mármore e tinta nova. Mas parecia diferente. O silêncio opressor havia sumido, substituído por uma quietude que parecia paz. Seus passos ecoaram no chão, não como os passos hesitantes de uma intrusa, mas como o passo confiante da dona da casa. Ela percorreu de cômodo em cômodo, tocando as superfícies frias e lisas, olhando pelas vastas janelas, não para uma jaula dourada, mas para um reino. O último presente de seu pai, seu santuário, seu lar. Seu primeiro telefonema foi para Carlos Silva, que atendeu no primeiro toque. Ele perdeu, disse Sofia, a voz embargada de emoção. Nós vencemos, Sr. Carlos. Tudo o que você disse, tudo era verdade. A juíza me deu a casa. Ela podia ouvir o sorriso do velho pelo telefone. Otávio ficaria muito orgulhoso, querida, ele disse calorosamente. Ele nunca desistiu de você. Ele apenas construiu um barco salva-vidas e confiou que você seria forte o suficiente para subir quando chegasse a hora. Sua próxima ligação foi mais difícil. Ela rolou por seus contatos até um nome que não ligava há mais de um ano. Carla, sua melhor amiga da faculdade, aquela que Marcelo havia chamado de brega e má influência, até que seus cafés semanais haviam se transformado em mensagens de texto estranhas e depois em nada. Respirando fundo, Sofia apertou o botão de chamada. Carla atendeu, sua voz cautelosa. Sofia. Carla. Sou eu! Sofia começou, as lágrimas surgindo novamente. Eu sei que faz muito tempo, e eu não tenho desculpa, mas preciso dizer que sinto muito. Eu deixei ele te afastar, eu fui uma amiga terrível. Houve uma pausa e então a voz de Carla suave com compreensão. Oh, querida, não, você não foi uma amiga terrível. Você estava em uma situação impossível. Eu que sinto muito. Eu deveria ter lutado mais por você. Eu deveria ter visto o que ele estava fazendo. Essa simples absolvição abriu algo em Sofia. As duas mulheres conversaram por mais de uma hora, preenchendo a lacuna de um ano perdido com memórias compartilhadas e afeto renovado. Um pedaço vital de seu antigo eu, o eu antes de Marcelo, acabara de ser restaurado. Nas semanas que se seguiram, Sofia começou o trabalho de recuperar sua vida. Um de seus primeiros projetos foi o quarto do bebê. Marcelo havia contratado um designer famoso para criá-lo, resultando em um cômodo que era uma obra-prima fria e monocromática do modernismo. Era tudo em tons de cinza, com ângulos agudos, detalhes metálicos e um único mobile abstrato que parecia mais uma arma do que um brinquedo infantil. Era um quarto projetado para uma revista, não para um bebê. Armada com rolos, pincéis e um feroz senso de propósito, Sofia começou a apagá-lo. Ela pintou sobre o cinza designer com um amarelo quente e cremoso que parecia a luz do sol. Ela desmantelou o berço severo e minimalista e, ao longo de 2 dias de trabalho frustrante, mas satisfatório, montou um berço simples e resistente, feito de madeira clara. Ela substituiu o móvel abstrato por um de animais de feltro macios que encontrou no Etsy. Ela encheu as prateleiras não com objetos selecionados, mas com livros infantis clássicos. Na parede, ela pendurou uma gravura emoldurada de um artista desconhecido que ela havia descoberto anos atrás, uma peça caprichosa e colorida que seu pai havia comprado para ela em seu aniversário de 25 anos. O quarto se transformou. Não era mais um monumento ao gosto de Marcelo, mas um berço de calor e amor. 2 meses depois, Lília Fé Vasconcelos nasceu. Ao segurar sua filhinha perfeita em seus braços pela primeira vez, Sofia sentiu um amor tão feroz e absoluto que ofuscou todo o resto. Ela a chamou de
Lília, em homenagem à avó que ela nunca conheceria, e Fé, por causa da única coisa que havia levado Sofia pela escuridão. Uma semana depois de voltar para a casa do hospital, Sofia sentou-se na cadeira de balanço no quarto amarelo, embalando suavemente sua filha adormecida. O sol da tarde filtrava pela janela, lançando um brilho dourado sobre todo o quarto. Ela olhou para além do jardim, além da piscina infinita, para a vista panorâmica da Serra da Cantareira, que se estendia até o horizonte. Era a mesma vista de sua antiga jaula, mas ela e o mundo haviam mudado. A vista não era mais um limite, era uma promessa, era o começo de tudo. A história de Sofia é um poderoso lembrete de que a verdade sempre vem à tona, mesmo quando enterrada sob uma montanha de riqueza e mentiras. Ela nos mostra que a verdadeira força não reside no poder ou no controle, mas na resiliência do espírito humano e no poder duradouro do amor. Marcelo Vasconcelos pensou que poderia manipular o sistema e escrever sua própria realidade, mas subestimou a única coisa que ele nunca poderia comprar: o amor protetor e inabalável de um pai por sua filha. Ele construiu seu caso sobre mentiras, mas o futuro de Sofia foi erguido sobre uma base de verdade, assegurada por um homem que voltou do túmulo para salvá-la. Se esta história de justiça e resiliência tocou você, aperte o botão curtir e compartilhe com alguém que precise ouvir. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história onde a verdade triunfa sobre o engano. Que parte da jornada de Sofia mais tocou você? Deixe sua opinião nos comentários.